Boa noite, eu sou a Sheila Mack e estamos ao vivo pela Crow TV, onde o normal é ser diferente. Siga o canal, curtam, ativem as notificações, comentem e compartilhem. A entrevistada de hoje é a Grazi Polla. Ela é mestra em Educação e Matemática e pesquisadora das novas gerações de humanos. Boa noite, Grazi. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Sheila. Estou muito honrada de estar aqui com vocês na Crow TV. E vamos lá. Eu já quero agradecer, né, que você aceitou o convite para nossa entrevista. Assim, um privilégio. Algumas pessoas, Grazi, já me passaram no Instagram e fizeram algumas perguntas, falaram assim, vamos falar do Meta-Humanos. Aí falaram do X-Men, do Flash. Aí eu falei assim, deixa para a entrevista que aí as informações vão ser passadas para vocês. Então vamos lá. Eu queria saber, Grazi, o áudio. Tá cortando um pouquinho, eu não consegui te entender direito. Agora tá bom? Conseguindo agora? Ainda tá cortando ainda. O meu tá cortando para ti? Não. Peraí. Não? Então tá. Melhorou agora? Tá bom. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar, então. Tá. A primeira pergunta, como se deu essa trajetória sua para chegar até aqui? Como que foi que aconteceu tudo? Então, vamos lá. Eu sou gaúcha, mas eu fui criada no Mato Grosso do Sul e depois eu fiquei 5 anos em Tocantins. Então, minha formação acadêmica ela foi toda no Mato Grosso do Sul. Em 2015 eu vim para Santa Catarina e eu tive um sonho em 2018, onde eu estava numa nave com um ser azul de mais ou menos uns 2,5 metros de altura. A nossa conversa ela foi telepática, então eu perguntei o que eu poderia fazer para ajudar no projeto Nova Terra. E ele me respondeu mentalmente que eu já tinha essa resposta. E aí eu conversando com a trajetória, né? Vou pular um pouquinho só para falar um pouquinho sobre a minha conversa com a Keila, que ela já é falecida, foi vítima da Covid, infelizmente. E ela falou, e a gente trocando as figurinhas, ela contando os causos dela e eu contando os meus, ela falou assim, e eu falando assim, então, o Azulão, e ela assim, ele te falou que o nome dele é Azulão? Eu falei, não, ele não falou que o nome dele é Azulão, eu dei esse nome para ele, assim, então agora chama Azulão. Não, né, Grazi, pelo amor de Deus, vamos botar outro nome, né? Eu falei, não, o ET é meu, ele vai se chamar Azulão. Nossa. E sabe que a gente... eu nunca fiz uma regressão, de fato, né? Eu tive o início de uma porque eu suspeitava que eu fui abduzida na infância. Mas como a frequência do ambiente, segundo a hipnóloga, né? Que a frequência do ambiente, ela mudou, ela ficou até com medo de continuar e me trouxe de volta. Então, depois deste sonho, né, eu já estava em busca, sabe, estudando um pouquinho sobre essas coisas, sobre abdução, sobre extraterrestre, espiritualidade, tudo que era transcendente, tudo que estava além, né? Eu sempre tive muito interesse sobre isso desde pequena, mas como a gente é criada, né, naquele sistema muito arcaico e, né, do interior, criada na campanha, é difícil a gente quebrar essas barreiras, né? Verdade. Bom, então, ainda hoje em dia eu comecei... existe muito dogmas, né?
vindo dessa Sim, geração de 1970 para cá. Eu sou de 81, então desde 2018 que eu estou tentando até me convencer disso, me enxergar, né? Porque isso é um processo, isso é difícil. É uma luta de você com você mesmo, depois de você com a sua família, você com a sociedade Sim. onde você está inserido, e tudo isso é devagar, porque senão a gente já enlouquece, né? A gente já tem aqueles momentos de falar assim, eu não quero mais saber disso, né? Ai, meu Deus, eu estou enlouquecendo. Então é porque difícil. daí você fala assim, será que é o ego? Ou o meu eu interior está dizendo alguma coisa? Aí você vai compartilhar isso com alguém, aí já vem a discriminação, as piadinhas, aí você fala, opa, Sim. Deixa eu recuar, né? Bem por aí mesmo. Porque, assim, parece que você está querendo chamar atenção, você está carente, Sim. né? Imagina eu que vim para cá separada, depois de 14 anos de casada, pedi exoneração do meu trabalho, né? Que eu era funcionária pública, era professora, e com 3 filhos pequenos, então, coitada, né? Tá lá na praia, jogada, que eu tô morando em Santa Catarina, né? Ela tá querendo chamar atenção, tadinha, né? É assim mesmo. Julgamentos e achismos. Mas vamos lá. Eu estudei um pouquinho sobre você. E aí eu vi que você está com o canal do Meta-Humanos e vocês falam muito sobre as crianças cristais e índicos. Eu gostaria que você falasse um pouco e qual a diferença de um com o outro. Tá. Deixa eu terminar, então, minha trajetória, porque eu não cheguei lá ainda. Aí eu falo. Tá. Então, depois eu entrei para a plataforma do Círculo, da Posat Filmes. Eu fiquei dentro da plataforma de estudos do Círculo por 6 meses. E assistindo um canal e outro sobre as palestras da doutora Gilda, né? Então, o que aconteceu? Num determinado ponto, eu já tinha assistido tudo, às vezes 2, 3 vezes o que ela já tinha colocado, né, dado entrevistas em diversos canais. Inclusive no de vocês também eu assisti. Então, só que o nome dela vinha o tempo todo. Até que eu falei assim, meu Deus, mas eu já assisti tudo que tinha. Aí eu comecei a olhar para ver se tinha alguma postagem nova, e tinha uma entrevista dela na TV Galáctica naquela semana. E falava sobre que ela ia dar uma palestra no 2º seminário de ufologia avançada, se não me engano, na Serra da Beleza. Tá? Aí, eu queria ir, né? 2019, se não me engano, foi isso. Mais ou menos em julho. E o que eu falo pro pai e pra mãe? Tipo, fica aí com os meus 3 filhos. Eu vou lá no Rio de Janeiro assistir uma palestra de uma velha louca que fala sobre ET. O que eu falei? Que eu ia para Curitiba. Minha mãe deve estar assistindo agora, tá? Que eu falei que eu ia para Curitiba. Ela tá descobrindo agora, né? Ela tá descobrindo agora, tá? Depois ela vai me dar um pau. Aí eu falei assim, não, eu vou para um congresso de educação em Curitiba. Mentira, eu fui lá para o Rio de Janeiro, para a Serra da Beleza. Enfim, aí nesse congresso ela falou, ela deu a palestra dela, o professor Paulo Iannuzzi, o Marco Antônio Petit, o Marco Cabral, que já eram pessoas que eu já tinha visto também em várias entrevistas, estava, né, estudando há algum tempo. Desde 2018 eu fui assim vasculhando, 2017, sabe? Fui vasculhando. Bom, eu consegui ficar 5 minutos, ela não ia na vigília, tinha uma vigília, ela não ia, ela anunciou no final do congresso ali que não ia na vigília. Aí eu fui super frustrada, né, porque eu falei assim, eu queria pelo menos conversar 2 minutinhos com ela. E aí eu fiquei escovando os dentes na frente do espelho e falando assim, mentalmente, né, Judinha, vai ver as luzinhas, Judinha, vai ver as luzinhas. E ela foi. Deu certo. Só que ela estava um frio tremendo na serra. Então ela ficou dentro do lugar ali do restaurante que tem, né?
E a gente desceu para vigília, eu fiquei 5 minutos, subi, falei que eu ia ao banheiro para minha colega que estava junto comigo ali, que eu conheci lá no meio do congresso, né, uma gaúcha, inclusive, também, como eu, que mora no Rio há muito tempo, muito querida, e conversei 5 minutos com ela sobre, eu queria saber como é que eu podia fazer para ver como é que as crianças, quando são abduzidas, o que, que elas aprendem lá dentro, se elas aprendem matemática lá dentro, porque eu sou professora de matemática, então eu queria saber se eles tinham alguma coisa de diferente para ensinar para os meus alunos, um jeito diferente de ensinar matemática, entende? Isso foi o que eu conversei com ela naquele momento. Então, depois eu fui para fazer o curso de hipnose no Rio, e ela, na última vez que eu participei, ela me colocou no colo as deliberações do Ministério da Educação sobre as altas habilidades. Porque para ela... Oh, meu Deus do céu. Porque para... Desculpa, gente. Porque para ela eu coloquei ainda aqui no... Porque o que acontece? Ela, há 20 anos atrás, ela conseguiu ela queria fazer uma pesquisa lá em Manaus sobre a conexão entre as altas habilidades e as abduções e contatos, porque ela pensa que crianças com altas habilidades, elas não têm só altas habilidades, elas têm paranormalidade, têm mediunidade, e que isso tudo junto pode ser porque sejam crianças híbridas ou porque são crianças que são um chamariz para ser contatado ou abduzido. A gente não sabe ainda se é as duas coisas. Sim. Tá? Que também pode ser, né? Uhum. Bom, então tudo isso começou a me chamar a atenção. Agora eu vou falar uma frase do Jung, tá? Não é a presunção que me impele, mas sim a minha consciência médica que me aconselha a cumprir com o meu dever de preparar aqueles poucos que me podem ouvir para os acontecimentos que estão reservados à humanidade e que significam o fim de um éon, que significa era. Sim. Então, só que essa frase não precisa terminar a live, para poder ir embora, né? Então, já diz tudo. Já diz tudo. A gente está num fim de era, num fim de um processo, iniciando outro. Como diz assim, uma comparação brilhante do professor Paulo César Frutuoso, é uma mudança, como se você estivesse indo mudar de um apartamento para o andar superior. Então, a tua casa está cheia de caixas, tudo revirado, mas você vai para um outro patamar. É o fechamento de um ciclo para um novo, né? Então, nós estamos no meio dessa bagunça, né? Nós estamos no meio dessa transição. Sim. E isso é um processo também. Então, a nossa casa aqui está toda bagunçadinha, porque nós estamos encaixotando tudo, jogando tudo que não presta fora, né? Aproveitando aquilo que ainda serve para a gente mudar para um outro lugar. Exatamente. Agora, tu falou assim... Agora, o que significa meta-humanos para o Deepak Chopra, né? Que foi da onde que surgiu o nome para o meu canal, né? Roubei dele. Um meta-humano é alguém que consegue eliminar as limitações da mente e do corpo para atingir um estado de pura consciência e despertar. Esse poder é o caminho para experimentar momentos de real felicidade, de saúde perfeita. E o que mais nos interessa, né, para nós, no meu canal, e eu acho que a genialidade, a conexão com todos e tudo ao nosso redor de forma deliberada e concreta. Ou seja, pessoas que possuem outras habilidades e que podem transitar entre outras realidades sem prejuízo à sua vida cotidiana. Agora, vamos fazer uma piadinha, tá? Dilema de mulher quando vai ao ginecologista sendo meta-humana. Aí ele pergunta assim:
Vivente, você teve filhos? Você tem filhos? Quantos filhos você teve? Aí a mulher metomana fala assim, o senhor quer saber dessa vida, de vidas passadas, de realidades paralelas, de outros De qual planetas? fase? Da minha próxima, mas daí já é uma conversa com dois despertados ali, né? Já é uma exoconsciência já, né? É. Eu acho que isso daí é para o futuro. Então, se as pessoas acham que a gente é fora da casinha, deixa a Sheila lançar o livro dela, né? Aí é fora parte. Aí todo mundo já está aguardando, mas daí, ó, pula essa parte. Você se considera uma meta-humana? Eu acho que eu estou tentando ser uma, né? Porque quando ele fala assim, sem prejuízo para a sua vida cotidiana, eu acho que além de você tentar ser, de acessar essas outras realidades paralelas, multiverso, seres multidimensionais que podem estar encarnados ou desencarnados, tudo isso é complicado, é complexo. E você fazer isso sem pirar o cabeção, acho que é aí que está sabe, aquele pulo do gato? De conseguir fazer isso de forma que seja bom para você, bom para as pessoas que estão ao seu redor. Porque se é para eu vir aqui no teu canal e falar assim, olha, eu sou contatada, você não, né? Eu sou meta-humana, você não. Qual que é o objetivo disso? Exatamente. Porque isso é para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, mais consciente de que a gente não vive só nessa 3D, que a gente não tem só essa carcaça física aqui, né? Eu não sou só essa baixinha nariguda, né? O que é Você não é mais isso. Na verdade, você né? não é esse corpo, né? Você é outra coisa. O que mais me impacta, sabe? O que é mais difícil ainda para mim, que eu não sei se é isso ainda, eu não consegui admitir isso ainda. E quando a gente estava no curso de hipnose lá no Rio, a doutora Gilda, por vezes, ela disse assim: olha, tem muitos contatados que o mentor ou o extraterrestre que está com eles, essa consciência que está com eles, lá pelas tantas, no decorrer desse processo, eles descobrem que, na verdade, é você mesmo, ou um eu superior, é você. É. Entendeu? Então, imagina, a Grazildes aqui, baixinha nariguda, já tá difícil, né, de arrumar um namorado assim. Se eu me enxergar azul com 2,5 metros, tá lascado. Ai, Deus. Careca! Ô, Grazi, e a diferença dos índicos com as crianças cristais? Quais são as características? Pois é, porque, como é que eu vou dizer? Quando eu comecei com essa pesquisa de crianças índigo e cristal e tentar me enxergar como uma índigo, né? Perceber isso, essas características nos meus filhos, eu percebi que, então, já que a gente tem algumas dessas características de índigo e cristal, isso é ser meta-humano. É como se as crianças índigo e cristal elas tivessem esse pulo do gato, porque se meta-humano é você se conectar com outras realidades, além dessa 3D aqui, né, seria a metafísica, uma meta-realidade, então, se as crianças índigo têm essa capacidade de conseguir fazer isso, então a gente tem uma facilidade para ser um meta-humano. Não quer dizer que as outras pessoas não possam ser. Sim. Porque isso é um treino. É como a doutora Rebecca Hardcastle fala, né, sobre as pessoas exoconscientes, né? Todo mundo pode ser exoconsciente, todo mundo pode se conectar, cocriar e se conectar com seres multidimensionais.
basta você querer, né? Sim. Bom, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele fala da doutora Anne Dambricourt Malassez, que ela é uma paleontóloga e ela descobriu que o osso esfenoide, quando ele dá uma inclinada, ele sugere um aumento da massa do cérebro, né? E isso possibilitou uma evolução, aquele salto evolutivo que a gente não entende muito bem como é que aconteceu. Não é uma mutação genética, porque aconteceu em vários lugares do planeta ao mesmo tempo, né? E esse salto evolutivo, essa mutação ocorreu em diversas fases do planeta Terra e estaria acontecendo novamente. Pois cirurgiões norte-americanos... Só te cortando um pouquinho, o Albert Einstein, ele tinha 400 gramas a mais de massa cerebral, né? Sei lá, é isso? Meu Deus, né? E ele era considerado um meta-humano e também um híbrido, né, na sua fase de estar aqui na Terra. Ele tinha isso que você está falando de aumento de massa cefálica, essas coisas todas. O Albert Einstein é um excelente exemplo. E incrível porque, assim, é um bom exemplo de que a gente não tem todas as habilidades. Sim. Né? Não é porque a gente pode ser considerado índigo ou cristal, qualquer coisa que seja, meta-humano, exoconsciente, qualquer paranauê desse dali, não significa que você é um gênio o tempo todo e com todas as coisas. Não significa que você é paranormal com todas as habilidades o tempo todo. Uhum. Né? É porque também o humano encarnado nessa Terra, nesse planeta, ele não utiliza da capacidade dele nem 10%. Então, é assim, eu acredito que estamos no processo de evolução para que a gente aprenda a ter mais capacidades, né? Que nem eu trabalho com o despertar da consciência, que as pessoas elas vão adquirindo a experiência e a sua evolução psíquica, e aí elas ativam algumas capacidades a mais do cérebro. Então, a gente está no caminho da iluminação da consciência em si, né? Deixando para trás o egocentrismo. Eu acredito nisso também. E isso também está ligado com as subidas de Kundalini, né? É à medida que a gente vai desbloqueando, né, os chakras, e isso vai, isso rebate direto no nosso cérebro, ele vai ativando áreas que estão, né, adormecidas. Então, essa energia ela é latente, e ela tem uma força muito grande. Então, eu acredito que isso também ajuda a pessoa a se tornar, a despertar. No final do processo, a gente se ilumina, né? Uhum. Isso mesmo. O duro é acomodar todas essas coisas com a nossa realidade aqui. Porque quando você tem acesso, por exemplo, a um despertar e que você vai tendo acesso a novas informações e vislumbra uma nova realidade, é difícil você se encaixar de volta nisso aqui. Que você, segunda-feira, tu tem que ir lá pagar tua conta de cartão de crédito, sabe? Isso é um saco, né? Que você ainda depende da energia elétrica. Bom, então esses cirurgiões, estamos na Matrix, Grazi. Não tem hora que dá vontade de falar, você fica assim, não vai vir nem uma caroninha de algum OVNI aqui me tirar desse lugar? Vai. Vai sim. É só pedir. Nós temos um colega muito querido no curso de hipnose, que é o Léo Sinfãs, acho que é o Sinfãs, é o sobrenome dele.
E de vez em quando ele coloca, né, os sonhos dele, que na verdade não são sonhos, né? E um dia ele falou que ele tinha pegado um OVNI, tinha ido para algum lugar. Eu falei, meu Deus, mas você pega o Uber no chão, não fala nem, passa nem aqui para dar uma caroninha para amiga. Pega Muita o Uber, gente deseja, mas pega esse poucos Uber. querem a verdade. Porque como eu te falei, né? Quando a gente. Todo mundo fala, ai, mas eu queria também ser contatado, eu também queria ser abduzida. Vai pra você ver como é que é. Na Como que é hora todo punk. mundo não quer, né? Causa até desequilíbrios psicológicos, vão parar até nos hospitais psiquiátricos, né? Não é Sim. para todo mundo. Não. Não Mesmo é porque brincadeira. quando a doutora Gilda que fala, que quando a gente tem um contato, uma abdução, isso está diretamente ligado à subida de Kundalini, né? É instantâneo isso, né? Porque é tanta energia que eu acho que não tem como, acontece isso mesmo, né? Então, se tu é contatado, tu sabe que a gente dá aquela subida de energia, é difícil você reequilibrar de novo, você passa, às vezes, meses para reestruturar aquela energia, voltar ao seu normal, vamos dizer assim, né? Que normal a gente não volta mais, a gente fica doidinha mesmo, mas é complicado você voltar para, né, administrar tudo aquilo, né? É verdade. Caindo a E ficha. é, Ô, tu tem Grazi, contato. Oi. você comentou que essas crianças índicos, as cristais, agora vem arco-íris e violetas, que eu estava vendo. Não é 100% que são considerados híbridos? Ou, porque, assim, as cristais, que está a partir do ano 2000, né? E tem o índico, que é de 1950 a 2000, que tem uma inteligência racional, uma inteligência espiritual elevada, né? Os índicos, e o Isso, emocional é normal. Se eles têm isso. inteligência espiritual e racional elevada, eles não podem ser considerados híbridos? Porque é fora de uma consciência normal humana. Bom, em primeiro lugar, que ninguém é daqui, né? É, mas não precisa falar. Em primeiro lugar, que ninguém é daqui. Todo Sim, mundo é ET. Ninguém veio, é desse planeta, né? Todo mundo veio de verdade. fora. A gente foi implantado aqui, vamos dizer assim, né? Sim. Alguns muitos, tipo 80, 90% vieram porque tinha que vir de castigo, né? Reprovaram e vieram para cá, né? Outros vieram para ajudar. Eu não sei em que turma que eu tô, não sei Ajudar, ainda. com certeza. Não tem dúvida sobre isso. Eu acho assim que você, tem algumas pessoas que cercam nós, que estamos na mesma frequência, né? Que é o despertar das pessoas, para elas entenderem que elas não são aquela que acorda, vai trabalhar, almoça, janta, volta, tem filho. Não é isso, a vida não é essa. A vida é outra coisa, muito mais interessante. Então, eu acho que nós estamos no caminho para ajudar, né? Que nem estamos agora fazendo essa live, muita gente assistindo, então já causa ali uma formiguinha atrás da orelha, tipo, o que elas estão falando? Eu vou atrás em busca de tudo isso, né? São informações que desconhecidas, mas são informações que existem, né? Então é para ajudar. Como o professor Paulo Iannuzzi fala, né? Algumas informações, elas eram muito restritas, muito fechadas, elas eram herméticas, né? Era só em ordens esotéricas, místicas, muito fechadas. Isso aos poucos foi mudando. Hoje a gente tem acesso a muitas informações, a gente consegue estudar várias coisas, a internet está aí para quem quiser, né? É lógico que a gente tem que selecionar muito bem aquilo que a gente está pesquisando, porque não são todas as informações, tipo, quem é híbrido tem sangue O negativo. Isso não é verdade, né? Não. Então Tipo tem muita sanguíneo não coisa. tem nada a ver. Exatamente.
a gente tem algumas características, né? O que seriam os híbridos, né? Como que eles se comportariam aqui? Eles têm pai e mãe humanos. Sim. Às vezes houve uma intervenção genética ou antes do nascimento ou na hora do nascimento. Uhum. Essa é uma possibilidade, tá? Eles pode ser só um acoplamento, né? É um espírito que veio de fora e ele se acoplou nesse corpo físico aqui. Então, para mim, sabe o que me faz sentido? As duas coisas, sabe? Para mim faz sentido. Eu não sou pesquisadora, eu estou falando como uma pessoa normal que está tentando estudar e entender tudo isso. Uhum. Mas para mim me faz muito sentido isso. Porque quando a gente consegue mudar o nosso DNA, isso já está sendo comprovado, a gente consegue alterar o nosso DNA a hora que a gente quiser, como a gente quer, né? Sim. A gente consegue se autocurar, a gente consegue um monte de coisas, né? Mudar a nossa realidade, né? Tirar esses pensamentos limitantes, então a gente consegue mudar o nosso redor e nosso futuro. Sim. Né? Quando a gente cura alguma coisa que a gente sofreu ou que a nossa família sofreu, cura tudo lá para trás. Né? E quem já falou sobre isso foi o Nassim Haramein, né? Que a gente consegue também fazer isso. Então, a gente consegue... Exatamente. Então, a gente consegue mudar o passado, o presente, o futuro. Então, se a gente veio de fora e vamos supor que a gente está no estágio evolutivo, então esse espírito vem para cá, se acopla no corpo físico, a gente consegue mudar, porque vai ter que sofrer uma alteração para essa acomodação desse espírito mais elevado, tá? Então, eu acredito que os índigos, os cristais, essa evolução, eles façam isso, essa evolução. Então, como os índigos, eles têm o emocional normal, eles são pessoas mais explosivas, eles não dão conta, é muita informação num corpo que eles não conseguiram se equilibrar, eles estão nesse processo ainda. Só que isso é importante, eles serem assim. Por quê? Porque eles são trator, eles passam, eles vêm para derrubar barreiras, para quebrar limites, para mudar paradigmas, então eles precisam ser assim. E na década de 50, 60, que né, os nossos pais, eles tinham que ter feito isso e não fizeram esse trabalho. Uhum. Né, que foi... Por falta de conhecimento também, né? Porque era muito rudimentar tudo. Então, mas o movimento hippie tentou fazer isso, só que aí virou, em vez de liberdade, virou libertinagem. Né? Virou no mundo das drogas, a sexualidade, só o oba-oba, e aí se perdeu. Porque daí o que aconteceu? Derrubou a família. Uhum. Tá? Quebrou a família, e aí que é a instituição mais forte que a gente tem. E é o que dá a base, a estrutura para nós. Infelizmente, é assim ainda. Tá? E eu não estou falando de pai e mãe, qualquer que seja a família, mas ela tem que ter estrutura. Sim. Porque também, Grazi, por exemplo, vai um pai e uma mãe que trabalhou na roça, que não tem estudo, tudo, recebe uma criança índico, cristal, ou até mesmo um híbrido, eles não têm estrutura para tudo isso. Eu acho que hoje em dia já tem mais conhecimento, a internet está aí, livros, lives, né, que desperta tudo isso. Porque até mesmo eu fiz uma entrevista anterior que as mães elas não sabem lidar com uma criança híbrida, né? Porque elas são inteligentes, elas já vêm preparadas para o futuro. E hoje em dia tive uma informação que hoje está substituindo os humanos, né? E pelos híbridos que está vindo aí. Então é muito difícil, né? Até mesmo para os pais receberem essas crianças.
Eu acho muito importante, muita informação sobre isso. É um tema bem discutido hoje em dia. Como receber essas crianças. Tá, então eu vou falar algumas características dessas crianças para ver se os pais conseguem identificar um pouco melhor isso, tentar ajudar, buscar ajuda, né, informação, enfim. Os índicos, né? Eles seriam o meio do caminho da raça humana, ou seja, a raça anterior para a raça vindoura. Então, os índigos eles estão no meio desse processo justamente para ajudar essa mudança, tá? Eles têm uma coloração da aura azul índigo, é um azul escuro. Essa é como se indicasse uma evolução. Tá? Essa coloração está diretamente ligada à frequência. Quanto mais alta a frequência, mais perto do violeta, né? Então, quando você fala para mim assim, existem as crianças índigo, cristais, diamante, arco-íris. Para mim, tá? É uma variação entre o índigo e o cristal. Uhum. Tá? É uma variação. Então, elas também estão nesse processo de despertar. E se tu é uma índigo, tá? Pode ser que no final da tua vida tu já cristalizou. Já conseguiu fazer essa mudança. Não é porque você nasceu índigo que tu vai morrer índigo. Porque isso é uma Mesmo evolução. que eu tenha uma evolução, eu continuo sendo índico, é isso? Se você nasceu índigo, você pode se cristalizar. Por quê? Porque você pode entrar nesse processo evolutivo e continuar ele aqui. Tá. Então, você não é Gabriela, eu nasci assim, né? Como é que é a música da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não é. A gente está em constante evolução se a gente quiser. Sim. Né? Então, a gente também pode dar esse salto aqui do mesmo jeito. Né? Bom, então elas têm a inteligência racional mais evoluída do que as pessoas ditas normais, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Uhum. E também a espiritual, mas emocional, que é normal, como as pessoas, então por isso que a gente tem aqueles picos de, às vezes a gente é diagnosticado com um transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Verdade. Tá? Síndrome do pânico, hiperatividade. Mas a gente não é nada disso. É tudo muito nomes, né? As pessoas, elas colocam muito nomes para tudo isso, né? E se você vai ao médico, ele vai ter que te dar um parecer, né? Ele vai ter que te encaixar em algum lugar. Olha, eu vou te receitar uma água diamantada, porque você é uma híbrida, você não deveria estar aqui no consultório, porque você pode se curar, né? Então. Tipo, não vai rolar. Né? Uhum. Agora, os cristais, eles têm as três inteligências, né? Emocional, racional, espiritual, mais elevada. Então, são crianças extremamente doces. E elas aqui sofrem um impacto muito maior do que as crianças índias. Então, por isso que quando elas têm um neuromotor, né? Mais avançado. Mais avançado. Sim. Porque elas conseguem pegar. Essas crianças cristais, né? Que é do ano 2000 até o momento. Se elas são dóceis, têm todas características mais equilibradas, onde participa o ego? Porque a gente tem que ter o ego para estar encarnado no planeta Terra, né? Que faz parte daqui. O que elas fazem? Elas conseguem administrar tudo isso já? Onde fica isso? Bom, eu não sou psicólogo, não consigo falar, te dar uma resposta clara sobre isso, tá?
Mas eu acredito que todos nós temos que ter para a gente poder viver aqui. A gente não pode... O ego, ele não é uma coisa ruim. Tá? Ele serve para te se sentir sujeito, se sentir existente. O equilíbrio, né, de consciência e ego, é a dualidade. Sim, e tu precisa, porque tu precisa ter autoconsciência, saber aquilo que tu gosta, aquilo que tu não gosta, aquilo que te serve, aquilo que não te serve. Uhum. Eu acho que eles já possuem as propriedades já para saber o que é o certo, né? Então já fica mais fácil. Exatamente. Você não precisa falar para eles que é errado mentir, e é errado mentir, enganar as pessoas, trair as pessoas. Para eles isso é tudo muito já internalizado, eles já vêm com essa consciência de que você tem que fazer de tudo para não magoar as pessoas que estão à sua volta, que convivem com você. Para eles isso é a coisa mais natural do mundo. Como é que a pessoa não pode fazer isso? Né? Uhum. Chega até a ser ingênuo. Uma criança contatada e abduzida, por exemplo, com 5, 6, 7 anos, como você vai dizer para ela que isso não é normal? Se aquilo para ela já é o normal. Ela já é preparada para receber esse contato, né? É mais ou menos isso. Mas aí quem está por trás, que são os pais, eles têm uma dificuldade imensa de perceber que isso é natural, que isso é possível, que ele pode estar seguro de onde que ele vai. Então, é surreal, né? Para boa parte das pessoas é surreal. E para a gente ainda também é. É bom olhar por trás da cortina, né? Falar, nossa, olha só, não é só o lado daqui, também daí também existe. É bem interessante. Mas eu ainda me assusto muito com isso. Sério? Eu assusto ainda com isso. Você tem algum filho seu que é cristal ou índico? Eu não consigo ver aura, né? Eu não consigo ter, eu não tenho essa clarividência. Eu sou mais empata e telepata, mas eu sou muito mais empata do que telepata. Uhum. E também não é o tempo todo com todo mundo, são momentos esporádicos, são momentos, né? É muito sutil, né? Eu não tenho essa habilidade, eu nunca treinei isso, então isso para mim ainda também é uma coisa assim que eu não sei lidar, né? Mas os meus filhos, eles têm algumas características, eu acho que muito mais de índigo do que de cristal. Uhum. O mais velho, ele tem mais, assim, essa característica de cristal. Mas, para mim, os três ainda são bem, bem índigos, sabe? E eu até quero isso, porque a gente ainda precisa transformar e quebrar muita coisa. Nossa, sabe? Tem muito paradigmas ainda. E os cristais, eles são muito mais fáceis de ser, às vezes, até manipulados, porque são muito ingênuos, eles acham que tudo tá bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não existe maldade, né? Mas faz uma maldade para eles para ver o que você recebe. São muito protegidos, né? Também. Uhum. Eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que a gente tem um super, ultra, mega power anjo da guarda. Sim. Né? Bom, quando tu falou assim, as crianças cristais, elas nascem a partir do ano 2000. Isso não vamos deixar claro que isso não é assim, não. É só a partir do ano 2000 e pronto, acabou. Né? Não é assim. É um momento onde a humanidade, onde a gente está numa transição planetária, então a vinda deles para cá, nesse momento, ela está começando a se intensificar, não que ela nunca existiu, né? É lógico que daqui para frente essa troca ela vai ser maior, né? Ela vai começar a vir muito mais crianças cristais,
e deixar de vir as índigos, e assim, só que isso também é um processo, isso vai demorar. E quem não está com afinidade com essa mudança, como diz o professor Paulo Iannuzzi, vai pegar as trouxinhas, vai pegar a malinha e tchau. Ah, sim. Volta para a roda da Sansara. E vai para outro lugar. Assim a gente acredita que seja, né? Sim. A gente também não pode afirmar, né? Mas é assim que a gente está entendendo que está acontecendo esse processo. Uhum. Porque também o processo é muito transparente, né? Aí você consegue ter a percepção do que está acontecendo. Opa, ainda mais que estuda sobre isso, tem o foco sobre isso, aí a percepção é mais clara. Eu também tenho essa percepção que está acontecendo. Bem então, claro mesmo. Vamos fazer uma retrospectiva aí, tá? Já se enxergando como meta-humano, beleza? Beleza. Quantas pessoas ao seu redor, no final de 2019, ou mais ou menos de julho em diante de 2019, até o final de 2019, ficava falando assim, gente, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas vai acontecer alguma coisa. E uma coisa grande. Isso é ser meta-humano. A gente tem acesso a uma outra realidade. É óbvio que a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas a gente já consegue sentir o prenúncio de alguma coisa que está por vir. Sim. No final de 2019, eu fiquei numa tristeza imensa. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer e que muitas pessoas iriam morrer. Só que eu não sabia o que era. Exatamente isso. E é aí que a gente fica perdido, porque você não sabe se isso é coisa da sua cabeça, se isso realmente vai acontecer. Então você tem que ficar esperando, pagar para ver se vai acontecer mesmo, se é aquilo. E o mais triste de tudo é que você não pode fazer quase nada para mudar isso. E nem falar para ninguém. Vai falar para quem? Você falou, olha, tem alguma coisa para acontecer, mas eu não sei exatamente o que é. Opa! É bem isso. Até que muita gente vai morrer. Aí pronto, acabou, né? É uma tragédia e você vai ficar disseminando isso para as pessoas. É chato, né? E quem vai acreditar? Pois é, e a gente sabe que isso é só o começo. Sim. A gente tá só na pontinha do iceberg. Se deu início, né? A descida. Porque também, Grazi, é muita coisa envolvida, né? Pessoal destruindo a natureza, e nós somos da natureza, né? As pessoas ainda não caíram na consciência que fazemos parte da natureza e destruindo ela, estamos nos destruindo. Então a decadência está ao precipício. E está vindo agora os híbridos, os meta-humanos, para resolver tudo isso, né? Uma nova geração de consciência elevada. Isso tem que acontecer. Infelizmente. Eu acho, assim, para mim, isso é muito... É uma conquista, sabe? A gente conseguir fazer essas mudanças é uma grande conquista. Pena que junto disso vem muito sofrimento, porque não são todas as pessoas que conseguem se encaixar nesse novo padrão. Sim. Elas não conseguem se perceber que a gente é um só. Que se você faz alguma coisa que pode prejudicar, não prejudica só você, só sua família, prejudica todo mundo que está ao redor de você. Sim, estamos interligados, né? Somos todos que o problema que você causa, ele não vai voltar só para você, ele reverbera em um monte de esferas. Sim. E você fazer isso, as pessoas enxergarem isso, é muito difícil, né? Sabe que quando a doutora Gilda fala também que quando a gente está nesse caminho, nesse despertar, a gente
uma das coisas também que dá para ver muito se a pessoa foi contatada mesmo são as separações entre os casais. Porque um vai e o outro não vai. Um desperta e o outro não desperta. Exatamente. E aí a convivência fica insustentável. É porque você arrasta o outro, né? E aí é complicado. O outro quer viver o aqui e agora, e você fala: eu não tenho tempo para viver o aqui e agora, eu quero evoluir e passar informação. E aí você não consegue mais ser um casal. E aí você toca a vida e a caminhada sozinha. É complicado. É. E perceber que o que você faz, às vezes, reverbera em todo mundo. Não tem como você fazer uma coisa que não... Por isso que a gente tem que procurar sempre estar, né, fazendo as coisas de forma que te ajude, mas que ajude as pessoas ao seu redor também. E é difícil você colocar isso... É difícil você também colocar isso em prática, não é? Né? Com coisas simples, tá? Esse caminho de luz, ele é um caminho cheio de espinhos, né? Vamos dizer assim. Porque você perde pessoas, você não se encaixa mais dentro da Matrix, e aí lá na frente você começa a atrair pessoas com a mesma consciência que você. Aí você fala: opa, ufa, né? Eu não tô tão sozinha assim. Mas é bem complicado no início para você administrar tudo isso, as perdas, as chacotas, os julgamentos, os achismos. A gente fica muito. Será que eu quero continuar com tudo isso? Será que eu quero participar de tudo isso? Né? Então, é muito difícil um contatado, um abduzido, um meta-humano, um índigo, tudo, dar continuidade a tudo isso. Somente dar força a esses tipos de pessoas como nós, as pessoas que têm a mesma frequência. Aí um segura o outro. A função do grupo de contatados, por exemplo, que a doutora Gilda fez, né, criou em São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, e agora a gente está no modo online para poder fazer isso, é justamente isso aí, poder dar um apoio. É uma egrégora, né, é um grupo de pessoas na mesma vibe para a gente se apoiar, porque tudo isso é muito complicado. E os momentos que a gente tem, quantos de nós que você conhece e que lá pelas tantas fala assim, gente, eu não quero mais saber de nada disso. Ah, sim. Tá? Me dá um tempo, tô fora. Aí se desconecta de tudo. Porque é complicado. Eu já fiz isso, eu já fiquei 1 ou 2 meses longe de tudo. Eu não assisti mais uma live, não fiz nada. Saí de grupo de tudo quanto era coisa. Saí de tudo. Porque até eu me reestruturar e me organizar e me enxergar direito nesse negócio. Ah, eu também. Já aconteceu isso comigo. E hoje mesmo eu recebi 3 não. Tipo, eu não quero me expor. Eu estou me fechando para o meu eu interior e não vou mais abrir por enquanto. Eu falei, então tá. Muitos mesmo. E eu super entendo, sabe? Porque eu já tive também essa etapa na minha vida onde eu queria ficar quieta na minha, eu queria, eu vou viver minha forma humana, então eu vou esquecer de tudo isso. Mas me atrai, né? Tipo, o tempo não para, mas eu sei que eu tenho a missão de fazer alguma coisa. Então, aí eu desperto e vou de novo, e um me puxa, o outro me convida, e aí vai. Né? Mas eu super entendo tudo isso. Eu passei por tudo isso. A gente tem... quando a gente vem para cá, diz que a gente faz um planinho, né? E a gente tem um certo livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não é bem livre, não. É o nosso que a gente veio com missão, ele é meio limitado. Tá? Exatamente. E lá pelas tantas, se a gente não começa a caminhar e fazer o que era para a gente fazer, eles dão uma puxada de tapete na gente. Somos muito cobrados, né?
Nós fomos as crianças cristais índicos lá de trás, né? Sabemos exatamente o que acontece. E a gente precisa cumprir essa missão, fazer bem feito, fazer direito, fazer com amor. Eu acho que é isso. Quer falar algumas características dos índigos e dos cristais? Porque você estava bastante interessada. Bom, então vamos aos... Tá. Já faz... Meu Deus, já estamos quase uma hora aqui. As características dos índigos, né? O seu olhar é muito profundo, são líderes. São líderes reconhecidos, não é imposto, né? Ele fala, não, eu que mando aqui, eu que quero fazer. Não, eles falam, não, chama lá fulaninho, aquele lá. Não, ele que vai liderar o negócio. Eles são chamados para essa liderança. Eles são reconhecidos como líderes e que eles conseguem fazer isso bem feito. Gerenciar, né? Uhum. São criativos. Precisam se movimentar. Às vezes são diagnosticados com hiperatividade, né? Que eu já tinha dito isso. Possuem energia de cura. Têm maturidade de adulto. E são muito guerreiros, né? É uma característica dos índios. Tem maturidade de adulto, né? Quando eu era adolescente, os professores, eles me davam muitas tarefas, muitas missões para ajudar ali na escola, então eu tinha muita facilidade de fazer palestra, de dar aula, sabe, no lugar deles, enfim, essas coisas assim, né? Tanto que quando eu comecei a namorar com um rapaz 7 anos, hoje ele já é falecido, ele 7 anos mais velho do que eu, tinha 15, ele tinha 22. E a gente conversava de igual para igual. Então, os índigos, eles vêm com essa personalidade, essa maturidade, que para eles é fácil lidar com pessoas adultas. Né? Bom, os cristais, eles são mais doces, eles têm facilidade de... O índigo, ele é mais fechado, tá? Ele não dá muita abertura para os outros, não, mas o cristal é aberto, para ele tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o céu é rosa, né? Nem azul, é rosa, né? Tudo é muito... Eles são uma energia muito sutil, né? Para mim, é o que é mais próximo da energia crística, dessa energia de amor incondicional. Nossa. É o que a gente tem aqui no nosso planeta, seria a mais perto da energia crística. Uhum. Tá? O que eles precisam? De amor. Como toda criança. Não tem diferença. Só que eles precisam de uma coisinha a mais do que uma criança normal. Limite. Sim. Tá? Porque eles têm uma forma, se você deixar, eles te manipulam. Porque eles são muito mais inteligentes do que você. Eles sabem seu ponto fraco. Eles também têm uma inteligência emocional. Embora o índigo ele tenha uma inteligência emocional, ela é normal, é menor, mas só que eles têm paranormalidades, eles têm mediunidade avançada, então eles captam as coisas no ar muito fácil. Né? E como eles têm essa personalidade forte de liderança, de guerreiro, acabam que às vezes eles querem mandar em tudo e fazer as coisas do jeito que eles querem. E aí, às vezes, eles esquecem, passa por cima dos outros, ou na hora de falar alguma coisa, eles falam, né? Fala e não pensa como é que a pessoa vai receber aquilo. Eu já fiz muito isso. Ainda faço. Mais grosso, como diz meu pai, é mais grosso que o joelho de elefante destroncado. Tem que saber os limites, né? Senão se tornam arrogantes, né? Porque eles sabem Exatamente. Demais, né? Exatamente. Tem uma empáfia, né? Porque a gente já nasce meio reizinho, meio rainha, né? A gente já sabe que a gente veio aqui para mandar, para quebrar um monte de regras, e eu vou fazer mesmo. E ninguém me segura.
Bem isso mesmo. Cuidar para não quebrar, para não sair quebrando todo mundo, inclusive a si mesmo. É Porque se isso. machucam, né? Porque eles não sabem controlar que a pessoa doa aquilo que ela tem. E eles esperam muito, né? Se eu doei amor, eu quero receber amor, mas a outra pessoa não está preparada para doar. Ela não tem dentro dela. Então eles ficam, Exatamente. nossa, mas por quê? É tão Como, simples. exatamente, como é que pode não acontecer isso? Como? Eles são maravilhosos. Eu adoro E, todos eles. e como a gente tem uma inteligência, é lógico que a gente tem altas habilidades, né? Algumas altas habilidades, não significa que a gente tem todas, mas quando a gente tem muita facilidade de aprender as coisas na área que tu, né, na tua área ali, quem é bom em matemática, quem é bom em artes, quem é bom em línguas, a gente não tem paciência com os outros, porque é tudo devagar demais. Eu lembro que quando eu era aluna, gente, o professor explicou, vocês não entenderam como? Como? Que, sabe? A gente fica arrogante, porque para a gente é tão fácil aquilo, né? A gente, num estalar de dedos, a gente consegue aprender, só que a gente tem que aprender a ter paciência, exercitar a paciência, a resiliência, que as coisas têm um tempo para acontecer, que nem todo mundo está no mesmo nível da gente. E controlar a É isso. ansiedade que desenvolve no meio desse caminho todo. Exatamente. É um E incrível eu isso. acho e o mais chato que eu acho de tudo, tá? O mais chato que eu acho de tudo é que a gente tem acesso a outras realidades, e os sonhos que a gente tem não são só sonhos, são projeção astrais, são viagens de fato que a gente pode ter feito para um outro planeta, para uma nave, para como é que eu vou dizer, um lugar que tem aqui, que é um posto avançado deles, a gente tem acesso. Aí a gente volta para casa, acorda na nossa cama, 6 horas da manhã, tem que levantar, que nem no meu caso, fazer café, fazer os meninos acordarem, levar para a escola, e vida tudo de novo. Como lidar com a rotina para uma Como pessoa. lidar com essa rotina chata, sabendo que a gente que é muito mais divertido outras coisas. É muito mais entusiasmante, é muito mais, né, do que essa vidinha Real. chata. É, que lá também é real, pelo menos para nós. Se é real de fato, né, como diz a doutora Gilda, quando a gente faz uma hipnose, não tem como a gente provar que aquilo realmente aconteceu. Aquilo é uma memória, ou seja, aquilo ficou gravado em você, memória é uma coisa emocional, né, de alguma coisa que você vivenciou. Então, não tem como você provar, através de uma regressão, que você foi realmente abduzido, que você foi realmente contatado. Mas isso é real para você. Isso faz Está sentido para dentro, então você. se torna real. E é lógico que a gente não tem como provar, mas a gente tem diversas evidências, né? Então, fazer uma hipnose é uma evidência, tem várias outras formas de a gente ter essa evidência. Uma delas é quando a gente, justamente esse mudar de vida da gente entrar numa. Falar assim, bom, então, mudei de vida, não quero mais isso para mim, a vida não é só trabalhar, a gente tem outras coisas, então a gente muda a nossa perspectiva, muda a nossa vida ao redor, todos os nossos projetos. Então, esse é mais um indício de que você foi contatado, abduzido, de que você é um meta-humano, né? E eu sempre falo, Grazi, é assim, por mais que você seja um humano, vivencia um humano normal, você fazendo melhor de si todos os dias um pouquinho, você já faz muito para si, para as pessoas familiares, todo mundo ao seu redor.
doando a energia positiva ao mundo, ao planeta, à natureza, então você já faz muito bem a sua parte de estar aqui. É Isso, isso. falou tudo. E vamos encerrar a nossa live. Vamos. Você quer deixar algum recado, algum contato? Bom, eu criei o canal e o meu objetivo com o canal é que na hora que ele for monetizado, reverter essa monetização para fazer o doutorado em educação para pesquisar os índigos. Então, com esse objetivo que eu entrei também no Instituto Gilda Moura, que hoje eu faço parte, desde janeiro, estou lá com eles. Fazer pesquisa em educação não é fácil, né? Fazer pesquisa nessa área, envolvendo tudo isso mais ainda, fazer essa quebra, né, dentro das instituições, mas é um caminho, né? Eu não estou sozinha, já tem outros profissionais fazendo isso, como o professor Vanderlei, lá da UFG, tem acho que é a Annelise, se não me engano, que também fez o mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, fala sobre os índigos. Então, assim, muitas pessoas muitas não, algumas pessoas, né, estão tentando quebrar esse padrão de pesquisa e tentar trazer as outras realidades para dentro das instituições, que a gente não é só essa carcaça, como eu falo nos meus vídeos, a gente não é só essa carcaça, a gente tem vários corpos, a gente vive numa meta-realidade, a gente está inserido numa meta, né, a gente vive num multiverso, então trazer isso para dentro das instituições e fazer pesquisa séria em relação a isso. Que a gente não é doidinho, a gente tem também um pé no chão, né? E aí, dia 7 de dezembro, a Sheila vai dar uma entrevista lá no Que é que sua consciência te mordeu? Ah, já tá me intimando aqui. Vamos combinar, sim. Eu vou ceder essa entrevista para você. Pode Tá, deixar. tá bom. Gratidão, Muito Grazi. obrigada. Adorei falar com você, tá? E gratidão a todos que participaram, a todos que estavam aqui conosco, a todos que vão ver, né, a nossa entrevista gravada. Muito obrigada mesmo. E Grazi, de novo, gratidão para você ter aceitado o convite, foi ótimo, adorei. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Beijo, fica com Deus.